livro O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy, aula de número 64, página 178, capítulo 12, como o cientista usa a mente subconsciente. Esse capítulo é um capítulo bem pequeno, nós estamos na penúltima aula. Dr. Joseph Murphy, pastor, um cientista e uma consciência consciente dos poderes da mente. Um livro que é muito conhecido e um livro também poderoso para fazer mudança dos nossos pensamentos, das nossas crenças, dos nossos hábitos. Subtítulo: O subconsciente disse aonde estava o testamento perdido. Na aula passada, ele procurava um anel. Lembra que alguém cita ao Dr. Joseph Murphy como encontrou um anel de família, uma joia de família, e ele encontrou? Agora ele vai utilizar essa ferramenta para encontrar um testamento. O jovem Hugo assistia às minhas palestras em Los Angeles e me contou a experiência de que tivera com o poder do subconsciente. O pai dele morreu de repente, aparentemente sem deixar testamento. A irmã, contudo, disse-lhe que o pai mencionara certa vez, acrescentando que se esforçara para ser justo com todos. Hugo compreendeu que se um juiz decidisse que seu pai falecera intestado sem deixar testamento, a propriedade seria dividida de acordo com as regras determinadas pelo Estado, ou seja, determinado pela lei daquele país, daquela região, daquela cultura. A propriedade seria dividida de acordo com as regras pelo Estado. Não era provável que esta solução se ajustasse aos desejos do pai. Além do mais, despesas judiciais consumiram grande parte do espólio. Consumiria grande parte do espólio. Ele e a irmã procuraram por toda parte, mas não conseguiram encontrar o testamento e começaram a perguntar se o documento efetivamente existia. Hugo, porém, lembrou-se do que aprendera sobre o uso do poder do subconsciente. Antes de dormir, conversou com a sua mente mais profunda, dizendo: agora transfira esse pedido à minha mente subconsciente. Qual pedido? O pedido de encontrar o testamento, encontrar o documento. Dizendo: agora transfiro esse pedido à minha mente subconsciente. Ela sabe aonde está o testamento do meu pai e vai me dizer. Em seguida, condensou o pedido em uma única palavra. Responda. Repetiu-a sem número de vezes, como se fosse uma canção de ninar. Lembra que o Neville também fala isso? Quando você quer algo que às vezes é muito extenso, você resume aquilo em uma única palavra, em uma frase curta, e depois você repete até você dormir. E foi dormir com a palavra responda ecoando em sua mente. Na manhã seguinte acordou com uma ânsia imensa de ir em certo banco no centro de Los Angeles. Sentiu-se curioso a esse respeito. Teria ouvido o pai mencionar esse banco em alguma ocasião? Notara, por acaso, uma carta do banco na correspondência do pai? Não sabia.
mas sabia que tinha que conferir o tal palpite. Foi ao banco naquela manhã. No fim, um funcionário confirmou que o pai tinha ali um cofre de aluguel. Ao ser aberto o cofre, o testamento foi encontrado. Fantástico, né, gente? Às vezes, alguns está dentro de Bíblia, de livro, numa parede, e ele tem caminhos que vai nos levar aonde nós precisamos encontrar aquilo que nós estamos procurando. O pensamento, quando você vai dormir, desperta os poderes latentes existentes em você. Vamos supor que você está em dúvida de se vende sua casa, comprar certas ações, romper uma sociedade, mudar-se para Nova York ou permanecer em Los Angeles, dissolver um contrato em vigor ou fazer um novo. Faça o seguinte. Sente-se tranquilamente em uma poltrona ou à mesa do escritório. Lembra-se de que a lei universal da ação e reação. A ação é o pensamento, a reação é a resposta à mente subconsciente. O subconsciente é reativo e reflexivo. O subconsciente ele reage a nossos pensamentos conscientes. Se você tem um pensamento que ele é consciente, você vai emanar. Às vezes você vai pensar numa pessoa, você pensa novamente nessa pessoa e você pensa novamente nessa pessoa consciente. Não é aquela intuição que vem, que de repente você está em um lugar que você nem lembra daquela pessoa, de repente você a encontra, pensou, encontrou. Não é disso. É quando você conduz realmente o pensamento, você direciona o pensamento, tá? Aí ele diz que esse pensamento, ele é reativo e reflexivo. Quando você pensa naquela pessoa, você reflete sobre ela. Digamos que você pensa sobre tua mãe. Aí você pensa no jeito dela falar, como que ela falava com você desde criança, quais eram os sentimentos ou a maneira dela conduzir ou direcionar um carinho, uma fala, pode ser uma fala carinhosa, pode ser às vezes uma fala de uma bronca. Pensa nessa mãe. As vestimentas, o que ela gostava de comer, o que ela gosta de comer. E você vai pensando sobre essa pessoa, as ações, tudo na maior nitidez que a sua mente possa trazer. Ela vai começar a reagir com relação àquilo. Talvez você não tenha uma pessoa, talvez você esteja pensando, tenha feito o exercício para uma pessoa que já é falecida. Às vezes você sonha com essa pessoa, às vezes você vê parente dessa pessoa, se for os seus próprios parentes, ou não, você encontra um objeto que essa pessoa usava ou tinha, uma joia, qualquer coisa nesse aspecto. Essa mente, ela vai trazer informação daquilo que você está pensando. Lembrando que seja coisas positivas, construtiva, ou seja as coisas negativas, destrutiva. Às vezes você está pensando uma situação ruim e acontece outra. Aí você diz, isso foi intuição, eu sabia que isso ia acontecer. Às vezes não é uma intuição. Às vezes é você reagindo com o seu pensamento e a mente subconsciente reagindo aos seus pensamentos. Isso é mais comum do que nós imaginamos. O subconsciente é reativo e reflexivo, tal a sua natureza, a natureza do pensamento, a natureza do que você está agindo, até mesmo situações físicas. Se você tem uma ação física, aquilo vai ter que trazer para você. Por exemplo, você está procurando uma casa para alugar. Você começa a procurar, anda para uma rua, anda para outra. De repente, chega alguém ou alguém fala com pessoas próximas de você, pergunta se não sabe se alguém quer uma casa de 3 quartos, na rua tal, no bairro tal, na cidade tal. Então a sua mente ela começa a reagir àquilo que você está agindo. Ela reage, ela é reflexiva, né?
Ele rebota, recompensa e resgata. E segue a lei da correspondência. Se você manda uma carta no correio, se você coloca uma carta, essa carta tem que chegar. Vamos para nossas atualidades, usar os meios modernos que nós temos. Se você manda uma mensagem pelo WhatsApp, ela vai ter que chegar ao destinatário, a menos que você apague antes. Ainda assim, ele vê que você apagou. Uma mensagem foi enviada e foi apagada, mas ela chega e é apagada. A pessoa pode olhar e dizer: o que você apagou, o que você me mandou? Ou ele pode deduzir também, tem uma reação do outro lado. Ou a pessoa, alguém mandou e apagou, sem nenhuma curiosidade, sem nenhum interesse. Mas que tem uma reação, isso tem. Ele diz que a lei da correspondência, ela corresponde àquilo que você fez. Responde e corresponde. Pensando na ação correta, você automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que é a orientação ou a resposta do subconsciente. Se você procura uma escola de inglês para aprender, você vai ter que ter a resposta daquilo. Seja se você vai concluir esse curso, se você vai se matricular, se você não vai, se você vai pensar, mas você foi até a escola. Você foi até a escola para quê? Então tem uma resposta. E aí ele diz, ela responde e corresponde à sua ação. A resposta é: nós somos uma escola de inglês e estamos fazendo matrícula. O que você gostaria? Eu gostaria de aprender inglês do básico. Então, ele te mostra a grade e aí você vai corresponder àquilo que você está procurando ou não. Vai corresponder no sentido de que vai trazer a grade, o curso daquilo que você está procurando. Agora, se vai fazer uma correção, se vai suprir as suas expectativas daquilo que você está procurando, é outra história. Talvez aquela escola não corresponde àquilo que você está buscando, mas o fato de corresponder o curso, se é uma escola de inglês, ela vai ter que ter o curso de inglês, ela não vai ser de matemática. Então ela corresponde àquilo que você busca. As suas ações, a sua movimentação, o seu pensamento, não precisa necessariamente ser uma ação física. Você pode pensar: eu preciso fazer um curso de inglês esse ano. O que acontece? De repente começa a aparecer o algoritmo, começa a te mostrar curso de inglês à distância, curso de inglês em AD, curso de inglês promocional na tua cidade, no teu bairro, na tua universidade, na tua escola. Começa a aparecer para você, ele corresponde àquilo que você está buscando e responde. Pensando na ação correta, você automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que é a orientação ou a resposta do seu subconsciente. O contrário, a mesma forma. Se você está pensando incorretamente, você também tem a resposta incorreta com relação àquilo que você está pensando. Ao buscar orientação, você simplesmente pensa na ação correta. Às vezes nós buscamos uma resposta e nós não pensamos na ação correta, nós pensamos exatamente o contrário e depois nós não queremos aceitar aquilo que nós pensamos. Achamos que é injustiça de Deus, achamos que nós não somos merecedores. Mas eu penso no dinheiro, por que eu estou sempre na luta, sempre em falta? Você está pensando no dinheiro, na falta do dinheiro e não na abundância do dinheiro. Aliás, se você tivesse realmente pensando em abundância de dinheiro, você nem pensava. Você nem pensa se tem água no reservatório da sua casa ou não. Por quê? Porque você liga a torneira, a água está lá. Você pode não deixar, não pensar na água, ou pensar na água, melhor dizendo, se você vê uma torneira aberta e você sabe que aquilo ali está saindo cifrão do seu bolso e indo para o ralo. Mas você não está pensando, não é na água,
é no valor que vai vir o seu próximo talão de água. Mas não na água. Por quê? Porque tem água em abundância no seu reservatório. Então, se nós realmente estamos pensando no dinheiro, talvez nós não estamos pensando construtivamente. Para ser mais preciso, 100% negativo, pensando na falta do dinheiro, e esse dinheiro vai estar sempre em falta. Ao buscar orientação, você simplesmente pensa na ação correta. Isso significa que usar a inteligência infinita existente na mente subconsciente a um ponto em que ela começa a agir por seu intermédio. Desse instante em diante, seu curso de ação é dirigido e controlado pela sabedoria interior residente em você, que tudo sabe e é onipotente. Suas decisões serão corretas, só poderá haver ação correta, porque você está sob uma compulsão subjetiva para fazer as coisas certas. Percebe que isso que o Dr. Serge Moore chama de subconsciente, ele diz que que essa energia, essa inteligência, ela é onipotente. Jesus, ou o cristianismo, falava dessa tríade, dessa onisciência, ela sabe, ela conhece os caminhos, ela tem o poder, que é a onipotência, o poder de trazer até você, o poder de mostrar as possibilidades. Então, essa tríade, onisciente, onipotente e onipresente, ela está presente a hora que você quiser. Você não precisa marcar horário. Ela está 24 horas à sua disposição. Você pode acionar ela quantas vezes e como você quiser. Lembrando que ação e reação, a lei do retorno, dás e receberás. Você não precisa marcar horário, ela não é sua terapeuta, ela é a onipotência, ela vai trazer com muita mais precisão do que até mesmo a sua terapeuta. Talvez você só precisa de ter uma compreensão daquilo que você precisa fazer. Talvez você precisa ter clareza. Talvez venha através de uma pessoa, venha através de um livro, através do seu terapeuta, através do seu psicólogo, através de quem quer que seja. Mas ela vai encontrar os meios e os caminhos de fazer com que você encontre isso de uma forma mais clara, para que você possa compreender. Você precisa ficar atento também, porque muitas pessoas pedem e na hora que chega as pessoas não sabem identificar. E eu nem diria que talvez não seria a identificação, é que as pessoas não têm consciência se realmente quer aquilo, a hora que a encomenda chega não quer. Aí às vezes faz a devolução e a vida vira um caos. Uso a palavra compulsão, porque a lei do subconsciente é compulsória. Percebe que se você, quando você dá o comando, aquilo vem. Não é uma coisa que você pausa no meio do caminho, não é uma música que você para ela no meio. Você mandou, você recebe. Você mandou, você recebe. Você pediu, é instantâneo. Você pode dizer assim, mas eu pedi dinheiro e não veio dinheiro. Você não pediu dinheiro, você pediu carência. Se você tivesse muito dinheiro, você pediria dinheiro? Você estaria pensando dinheiro? Volto na mesma frase. Se tivesse muita água, você estaria pedindo por água? Não, você estaria pedindo outra coisa. Talvez sol, talvez calor, talvez comida, qualquer outra coisa. Então nós precisamos entender como que nós estamos pedindo. Esse pedir é a chave que fala com o universo. O Greg Braden fala isso. É a chave que fala com o universo. Como que eu estou pedindo? Eu estou pedindo com sentimento de falta. Eu estou dizendo que o dinheiro é bom, mas dentro de mim eu estou dizendo que ele está sempre fugindo de mim. Isso não é dinheiro, isso não é pedir dinheiro, isso não é abundância, isso é mendigança.
Eu estou dizendo que ele está fugindo, que eu não tenho meios, que eu não tenho oportunidade, que eu não sou merecedora. E as crenças são infinitas, que nós podemos passar dias, meses falando sobre elas. Página 180, o penúltimo parágrafo. O segredo da orientação. O segredo da orientação ou ação correta implica procurar tenazmente a resposta certa, até que ela lhe ocorra à mente. A resposta pode ser um sentimento, uma percepção íntima, um palpite irresistível que você sabe que é a verdade. Ele diz que o segredo é nós saber identificar. Eu sempre digo nas minhas aulas, nas minhas consultas, que nós precisamos entender que quando nós pedimos, gente, nós precisamos abrir a porta para receber. Nós precisamos entender que tudo que nós pedimos, nós recebemos. Então, nós precisamos insistir naquilo que nós estamos pedindo até nós conseguir encontrar aquilo que nós estamos pedindo, tá? Você usou o poder do subconsciente até um ponto em que o poder começa a usá-lo. Você não pode de maneira nenhuma fracassar ou dar um passo em falso, enquanto age de acordo com a sabedoria interna. E descobrirá que todas as suas decisões são certas e todos os seus caminhos são pacíficos. O Dr. Zep Murphy diz que a gente não pode dar um passo em falso, porque toda ação tem uma reação. E quando a gente fala assim, mas e por que eu pedi dinheiro, veio contas, dívidas para pagar? Porque você não pediu, não foi dinheiro. O pedir dinheiro é você estar tão feliz com aquela vibração que você já tivesse suprido, que não te faz falta. Eu dei o exemplo da água, por exemplo. Se você tem muita água na caixa, você não fica pensando em falta de água. Nós, por exemplo, nunca pensamos em falta de ar. Ar é mais importante do que dinheiro. Nós não pensamos, nossa, e se faltar ar, eu vou morrer porque eu preciso respirar. Não, porque ele está em abundância, então nós não pensamos. A mesma forma é o dinheiro. Observa como que você está pedindo. Observa como que você está dando esse comando. Eu acho que até a palavra pedir não seria tão correta. Veja o que é nós nos preparar para receber. Observa isso. Veja como que você está pedindo. Veja se você está sendo um mendigo ou você está sendo uma criança agradecendo um pedido, uma criança agradecendo um brinquedo, um presente que acabou de receber. Nós encontraremos nos pontos importantes desse capítulo. Até lá, beijo de luz.